Fala galera, eu tô aqui de volta agora para poder falar um pouquinho sobre as atividades do PET, né? No nosso vídeo anterior eu comentei sobre a matéria do PET do primeiro ano, do Plano de Estudo do Doutorado da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, e agora eu vou falar um pouquinho sobre as atividades, né? Então eu vou corrigir aqui, comentar as atividades das 4 semanas do PET de História do primeiro ano do ensino médio. Eu vou sair daqui e colocar o patch para vocês poderem ver. É, Aqui eu começo na primeira semana, né? Essa primeira atividade tá ligada àquele tema de representações, né? Do Novo Mundo, europeias do Novo Mundo. Ela pede para você observar uma imagem, onde tem aqui um, a imagem de um rei europeu civilizado e o que seria uma liderança indígena bárbara, olha só, segurando aqui um pedaço de um corpo humano. E alguns textos, né? O primeiro texto é a carta de Pero Vaz de Caminha, onde ele fala um pouco sobre a terra, onde ele fala um pouco sobre o que ele encontra, sobre os indígenas, destaca a importância de salvar a alma dos índios, de catequizar os índios, que para ele era algo que deveria ser feito. O segundo texto do viajante francês, chamado Jean de Lery, onde ele destaca a natureza e a beleza da América, do Novo Mundo, do Brasil. E o terceiro texto de um padre jesuíta, Manuel da Nóbrega, dizendo que é necessário punir os índios que cometessem pecados, que seria necessário proibir os índios de manter os hábitos que eles viam como pecados, né? Incentivando aqui a catequese desses indígenas. E aí vem as atividades. A primeira é quem escreveu cada texto. Então basta você colocar aqui o autor de cada um. Do primeiro texto, Pero Vaz de Caminha. Do segundo texto, Jean de Lery. Do terceiro texto, Padre Manuel da Nóbrega. Atividade 2, ela pergunta, no documento 1, o que o autor esperava encontrar no Novo Mundo e qual deveria ser o papel dos europeus com os gentios na Terra. Então, a gente tem aqui o autor falando que queria encontrar ouro e prata, coisa que não achou de cara. A gente sabe que os portugueses levaram quase 200 anos para encontrar grandes quantidades de metais preciosos no Brasil. Mas o que poderia ser feito seria salvar toda essa gente, ou seja, catequizar os povos indígenas. A 3 pede semelhanças na visão do Pero Vaz de Caminha e do Jean de Lery. Vocês podem destacar aqui a questão da natureza, né? Os dois destacam muito as belezas naturais encontradas no Brasil. O 4 pede para você fazer uma relação do texto do 3 com a visão de pecado da Idade Média. Então você tem aqui um padre falando que os índios seriam feiticeiros, falando sobre os hábitos dos índios que deveriam ser coibidos, então trabalhar um pouco essa visão de que como os índios viviam era um pecado. A 5 pergunta como Caminha descreveu os índios, é só vocês encontrarem aqui. Ele fala sobre os índios aqui, ó, a feição que eles encontram, sobre os cabelos. Ele descreve os índios como pessoas puras, bondosas. A 6, ela repete um pouco a questão que já viu, que os portugueses esperavam encontrar no Brasil, metais preciosos. E a 7 pergunta como foi descrito o clima, né? Como um clima bom, agradável, propício à agricultura. A questão 8 também repete um que já foi perguntado, o que poderia ser feito nessa terra, a catequese dos índios, que segundo o caminho. E a questão 9, ela pergunta se que tipo de gente que o Caminha fala que deveria ser enviado para o Brasil. E como ele está destacando a importância de catequizar os índios, a gente pode colocar aqui, por exemplo, o envio de pares, o envio de pessoas que pudessem trabalhar nessa catequese. Ok? Indo aqui agora na segunda semana, já tratando sobre tráfico negreiro, né? Vem aqui as atividades ligadas a isso. No roteirinho que eu mandei para vocês, eu sugeri um vídeo, né, que fala bem rápido sobre o tráfico negreiro. Primeira pergunta, quando iniciou o tráfico negreiro no Brasil? Vocês podem falar no século XV, que é o período já nas primeiras décadas da colonização. Não tem exatamente uma data certa, né? Tem alguns relatos 1525, alguns relatos na década de 30, alguns relatos na década de 40. Século XV, primeira metade do século XV, já está de bom tamanho. Quais as regiões da África onde esses africanos escravizados vinham? É a África Ocidental, a parte mais
do Atlântico da África, a parte mais voltada aqui para a América, mais perto de nós. Se vocês quiserem destacar exatamente quais regiões, podem falar, né? Serra Leoa, Costa do Ouro, Golfo do Benin, são algumas das áreas principais. Quais as condições dos africanos nos navios negreiros? Aí, gente, é uma questão descritiva, vocês têm que tentar descrever como eram as condições daqueles navios. Eu mandei para vocês um textinho que fala bastante sobre isso, né, no material de apoio que eu mandei nessa relativa segunda semana. Na verdade, no material de apoio da terceira semana que vem a correção da segunda, né? E botei até uma imagem do navio negreiro lá, mas péssimas condições, presos numa parte do navio, muitos morriam ali, comendo mal, podendo contrair doenças, desidratados. Está falando aqui de uma situação muito triste, essa é uma das maiores violências da história da humanidade, o tráfico negreiro. Há 4 perguntas sobre leis que legislavam o tráfico negreiro. Essa é uma questão que está até um pouco fora de lugar, porque isso é um assunto mais do segundo ano. Mas a gente vai ter, a partir de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que vai tentar proibir o tráfico negreiro no Brasil. Mas, a princípio, assim, isso só não impéria muito depois desse período. A princípio, você não tem nenhum tipo de regulamentação. Era permitido que qualquer português pudesse trazer africanos escravizados para vender aqui no Brasil. Como os africanos eram tratados pelos seus proprietários, a gente tem que pensar aqui que ela é uma relação, o próprio nome diz aqui, proprietária de posse. Então, o africano é evidentemente uma pessoa, mas a legislação, a cultura da época tratava ele como um objeto. Então, ele era tratado de maneira violenta para poder. Essa violência ela era muito usada para tentar diminuir a subjetividade do africano, né? Fazer com que ele se portasse como aquilo que o proprietário esperava dele. Então, uma relação muito violenta, muito exploradora, uma relação onde o africano não era considerado pelo seu proprietário uma pessoa, ele era considerado o seu bem, a sua propriedade. Essa é a tragédia da escravidão, né, gente? É uma relação de muita violência para você tentar fazer uma pessoa ser tratada como um objeto. E quais os trabalhos realizados pelos escravos no Brasil? Todo tipo de trabalho possível, né? Principalmente trabalho agrícola no início, claro, no açúcar, depois do café, mas também teve escravo na mineração, bastante, né? A mineração também é uma atividade muito ligada à escravidão. Havia escravos urbanos que realizavam atividades na cidade, atividades de ganho, trabalhavam em pequenos negócios. Havia escravos domésticos. Os mais diversos tipos de trabalho eram realizados pelos escravos. Essa questão aqui da página 76, ela pede para vocês poderem fazer uma pesquisa, né, sobre a África. Aí é uma questão mais pessoal, analisando aqui esse gráfico, esse infográfico, né? E ela pergunta quais seriam os reinos africanos destacados aqui. A gente vai ter aqui principalmente em destaque o Império de Gana, o Império de Mali, os Yorubás, o Reino do Congo, o Império Monopotapa, os Estados Zulu, o Império Songhai. É basicamente uma questão de você vai ter que olhar esse infográfico aqui, representar, contar quantos são, né? Pesquisar quantos países existem na África hoje. Aqui você tem o infográfico, ele mostra algumas atividades aqui, ó, algumas informações sobre a economia, né? Vocês podem perceber aqui as atividades que as pessoas fazem. Isso é destacado aqui. E a questão 3, ela pede que você faça um texto descrevendo, né, como que era o processo de tráfico negreiro. Então, você vai, de maneira pessoal, escrever um pequeno texto seu, tentando descrever como era esse processo de captura, de comercialização, de tirada do africano da África até vir aqui para a América. Ok? Com relação à semana 3, tem aqui um textinho falando sobre a relação da escravidão com globalização, com comércio internacional, e pede para você
marcar, né, copiar a alternativa que melhor indica esse fenômeno que está aqui. E essa é a letra A, é a expansão de uma economia mercantil, de uma economia comercial, centrada na Europa, que buscava matérias-primas e produtos tropicais de alto valor. Então, essa economia europeia está se expandindo, chega na América, busca produtos tropicais para poder vender e vai usar a mão de obra escrava nessas atividades. Essa questão 2 aqui, gente, ela é uma questão um pouco uma questão um pouco problemática, porque ela traz uma situação que envolve algo que é verdade, a escravidão já existia na África anteriormente, como eu falei com vocês naquela aula, ela existia na verdade na Grécia, existiu no Egito, existiu em Roma, na Bíblia faz referência à escravidão, mas a escravidão tal como foi organizada para propósitos de lucro, para propósitos mercantis, para um tráfico, né, um fluxo contínuo de pessoas sendo traficadas, de milhões de pessoas sendo traficadas e vendidas, isso é algo que é realizado pelos europeus, né? Essa questão aqui ela mostra o rei do Congo falando sobre africanos que vendiam africanos, né? Então ele tenta responsabilizar o quê? Os próprios africanos que haviam participado desse processo. Agora, a gente não tem nem como comparar, gente, o peso do que era o africano realizando algumas guerras e tratando como escravos desses prisioneiros de guerra, coisa que sempre houve, e todo o processo de comercialização dos africanos, toda a rede de comércio que vai ser montada pelos europeus com o tráfico negreiro. E por fim, vem aqui na semana 4 um texto, né, que fala sobre comerciantes europeus indo na África, indo no Senegal e comprando escravos muito baratos. Diz que se metade dos escravos sobreviverem à viagem, eles já ganhariam lucro de 800%. Então, pense bem, ele trata com metade dos escravos que ele pega, dos africanos que ele pega, como dispensáveis. E pede aqui para você poder marcar a opção. Em alguns pets parece que é uma questão aberta, mas não é. É de marcar. Pede você marcar e copiar a frase no caderno, no caso, de qual que melhor explica isso. E vai ser a letra C. O comércio de escravos do continente africano e o alto lucro que isso dava aos europeus em relação à troca de produtos envolvida nessa comercialização. Ok, gente? Então, essas são as atividades das 4 semanas do plano de estudos tutorados do primeiro ano de História. Eu espero que tenha esclarecido aí para vocês algumas dúvidas que possam ter tido, possa ajudar um pouquinho a fazer. Estou à disposição de vocês nos nossos grupos de WhatsApp, lá nos horários determinados, para poder tirar qualquer dúvida, para poder ajudar vocês. E quando tiver já o próximo PET, a gente dá seguimento aqui à correção das atividades. Ok, gente? Não esqueça, quem não viu, tem um videozinho que eu explico a matéria, né? Que eu faço um resumo da matéria contida. Aqui eu só falei das atividades. Então é isso, gente. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.